Bom, pessoal, vamos já começar, porque vai ficar gravado, né? E acho que as pessoas vão conseguir verificar depois. Certo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, Fabrício, para a gente fazer a parte financeira primeiro. Ok. Certo, vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre como fazer a gestão financeira dos atendimentos dentro do Brain. Vou passar pela parte de configuração e depois vou passar na parte dos relatórios também, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem me parar e perguntar. Então, vamos lá. Aqui eu estou na tela inicial do Brain, né, depois que você loga. E aqui, se eu for usuário administrador, né, da minha clínica, eu vou ter essa área aqui de cobrança. Tá? Eu vou clicar nessa área de cobrança. Ups. O sistema há muito tempo não mexia. Deixa eu voltar lá. Vou na área de cobrança. Aqui nessa área de cobrança, o sistema vai me dar 4 campos para eu colocar aqui quais os valores que eu cobro por sessão. Né? E quais são esses campos? O primeiro é o campo genérico, que é o valor que eu cobro por sessão genérica, independente se é uma sessão a domicílio, ou se é uma sessão online ou um consultório. É um valor que, se eu não cadastrar nenhum dos 3, é o valor que vai ser usado como meu valor da sessão. Então, eu coloquei aqui R$250, como se fosse o valor da minha sessão. E aí, aqui na online, eu coloquei que o valor da minha sessão é R$230. Então, o que significa? Que a sessão online vai ser R$230 e a sessão a consultório, que está vazia, vai ser R$250, porque eu não defini um valor específico para a minha sessão no consultório. Tá? E a minha sessão a domicílio, aqui no meu caso, eu coloquei R$400, tá? Só como exemplo. Então, deixa eu só explicar mais uma vez. Se eu apagar o domicílio aqui, por exemplo, se a minha sessão for tanto a consultório ou a domicílio, o valor que o sistema vai entender é o valor de R$250, porque esses 2 campos aqui estão em branco. Se eu colocar um valor a domicílio aqui, o sistema vai usar o valor a domicílio para as sessões a domicílio. E vai usar o meu valor genérico para as sessões a consultório, porque está em branco. Certo? Então, isso aqui é a parte de configuração das sessões. E aqui embaixo, a gente tem a frequência, o prazo de pagamento e a frequência dos lembretes. E também o método de pagamento. Eu vou começar por baixo, que o método de pagamento é um campo livre, onde você pode colocar aqui qual que é o seu Pix, qual que é a forma de pagamento que você vai receber aquela sessão. Então, nesse caso aqui, eu posso escrever que é a Pix, aí eu coloco qual que é a minha chave Pix, ou eu coloco quais os meus outros métodos de pagamento que eu tenho aqui como método de pagamento padrão do Brain. E eu coloco também os prazos de pagamento e a frequência de lembrete. Então, a frequência o sistema vai mandar aquele lembrete para o paciente a cada 7 dias, né? Ele manda 7 dias depois da sessão. Se ele não tiver pago ainda, a gente manda de novo ali, daria 7 dias. É só um lembrete para o paciente. E o prazo de pagamento é quando o sistema vai entender que aquela sessão não foi paga ainda, desde que ela já aconteceu. Então, assim, essa é a configuração que a gente tem aqui da cobrança. Então, vamos lá, tem o valor genérico, o valor online, o consultório e a domicílio. E aí, como que eu vou falar se aquela sessão foi online, foi a consultório, foi a domicílio? Vamos fazer uma simulação. Eu vou entrar aqui no calendário do Brain. Então, eu tenho aqui diversas sessões já agendadas. Eu vou agendar uma sessão aqui para essa sexta-feira. Então, vamos supor que eu tenho uma sessão sexta-feira, eu tenho um paciente aqui que chama Ana da Silva. Eu vou agendar com a Ana da Silva e vou falar que essa sessão dela vai ser uma sessão online. Então, a partir daquela configuração que eu fiz do meu valor de cobrança e eu selecionar qual é o tipo de sessão, é assim que o sistema vai entender quanto você está cobrando por aquela sessão. Então, eu vou deixar aqui uma sessão online e vou salvar essa sessão. E depois que eu salvei a sessão, você vai ver que o sistema vai mostrar um computadorzinho aqui ao lado da minha agenda, mostrando que essa sessão é online.
Se eu clicar nessa sessão e falar que não, ela vai ser uma sessão no consultório, você vai ver que o sistema vai mudar aqui qual que é o íconezinho que aparece. Então, se você olhando aqui no seu calendário, você consegue ver de uma forma visual se aquela sessão ela é online, no consultório, ou se for a domicílio, vai aparecer uma casinha para você saber que aquela sessão é a domicílio. Então, a informação está aqui no seu calendário, né? Então, deixa eu voltar aqui, pode deixar a domicílio, não tem problema, vou deixar a sessão a domicílio. E aí, quando eu for agora na Ana da Silva, bom, primeiro deixa eu voltar aqui no meu dashboard. Se eu voltar aqui no dashboard inicial, vai ver que eu tenho 0 recebíveis. Eu não tenho nenhuma sessão que não foi paga ainda, eu não tenho nada pendente. Eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar as sessões que eu tive no passado, o valor que eu cobrei e a data do lembrete. Né? Não era exatamente isso que eu queria mostrar, mas aqui já também você vê as sessões. Eu posso também na parte de atividade de pagamento. Aqui eu vou ver todas as sessões de todos os meus pacientes e todo o meu histórico. É como se fosse um extrato bancário isso aqui. Então eu tenho muitos pagamentos aqui, tem poucas sessões. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na Ana da Silva. A parte financeira aqui dela. Ela tem sessões anteriores. Então, vamos lá. A sessão que eu agendei, que eu tenho uma sessão agendada, eu posso falar que eu vou criar um registro de pagamento. E aí o sistema vai entender que ela custa, bom, essa sessão está R$200. Eu vou criar um registro de pagamento, e aí o sistema vai entender que essa paciente ela está com R$200 em aberto comigo. Eu estou cobrando ela R$200 pela sessão, e eu não recebi nada pela sessão ainda. E no histórico aqui, dos outros testes que eu já fiz, ela já tinha uma outra sessão de R$200 aberta, na qual ela só tinha pago R$100. Então, eu consigo ver aqui que ela tem um débito comigo de R$100 de uma sessão do dia 6 de julho, e agora ela tem mais um débito de R$200 de uma sessão do dia 11 de agosto. Então, o saldo dessa cliente total aqui é o saldo negativo de R$300, que ela está me devendo e não fez o pagamento ainda. A forma de pagamento dessas sessões, dentro do sistema, a gente tem duas formas. A gente pode fazer o pagamento, tanto o pagamento sessão por sessão, que eu vim aqui nessa sessão, eu edito ela e falo que aquela sessão foi paga, eu posso colocar aqui R$200 e atualizar o pagamento. Então, eu vou atualizar aqui nesse caso R$200, agora ela me pagou aquela sessão que ela tinha pago parcialmente. Ou eu posso fazer o pagamento por fundos. Esse fundos é quando você faz o recebimento de sessão por um fundo que o seu cliente ele deposita, por exemplo, uma vez por mês, ele deposita R$800 ou R$1.000, e você vai debitando daquele fundo à medida que as sessões forem acontecendo. Então, só para simular aqui, para a gente ver juntos, eu vou simular que o paciente ele fez um depósito aqui de R$800. E lembre-se que esse cliente tem um saldo aberto de R$200 comigo. Quando eu adicionar esse fundo de R$800, o sistema vai marcar aquela sessão que ele estava aberta de pagamento como paga, agora de R$200, e esse paciente comigo ele tem um saldo aberto agora de R$600 positivo. Então, significa que as próximas sessões que forem acontecendo e eu criar os registros de pagamento, vai debitando desse saldo que o paciente tem comigo. Então, só voltando rapidinho, a gente pode fazer o recibo do pagamento de duas formas diferentes. Uma é sessão por sessão, você pode falar assim, essa sessão foi paga, a próxima foi paga, ou você pode fazer como se fosse um fundo que o cliente ele te dá um dinheiro e você vai gerenciando isso no extrato e vai debitando à medida que as sessões forem acontecendo. Alguma dúvida? Perfeito, Gustavo. Muito obrigada. Para o caso do... Sim. O caso que a gente vai apresentar hoje, mas antes, sejam todos muito bem-vindos. Vi que a Thaís está aí, há muito tempo não a vejo. Beth, Tatiane, Patrícia, Glícia. Que bom, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Letícia já estava aqui desde o início conosco. Ana, quanto tempo, que coisa boa. Alegria, viu, de ter todas vocês aqui conosco. Como a gente já tinha conversado, a proposta
nossa é toda semana trazer, né, assim, as atualizações do sistema, algumas funcionalidades que vocês vão mandando ao longo da semana com dúvidas. Então, aqui é o momento que a gente mostra tudo ao vivo, tirar as dúvidas de vocês. Mas o propósito maior é mostrar todo o processo de construção de um caso clínico, da avaliação até a intervenção. Nós já discutimos, o primeiro caso oficial aqui foi da Ana Cláudia, a senhora com um quadro específico de uma doença neurodegenerativa, que ficou um pouco no meio do caminho, porque a família descontinuou o acompanhamento. Depois eu trouxe alguns casos meus, depois finalizamos na semana passada o caso da Sabrina, também de um idoso, num quadro provável de demência de Alzheimer. E como nós recebemos muitas perguntas sobre a aplicabilidade do Brain para criança e adolescente, eu preparei esse caso, que é o caso do Samuel Brain, obviamente o nome fictício, respeitando todas as questões de proteção de dados. Então, eu vou apresentar aqui para vocês como tem algumas pessoas que são relativamente novas aqui, eu vou passar de uma forma bem geral pela estruturação do caso, mas eu quero que vocês prestem atenção no processo mesmo de compilação de toda a anamnese, avaliações funcionais, os questionários específicos, o inventário cognitivo, que é uma ferramenta única e exclusiva do Brain. Como que nós trabalhamos tudo isso para ter esse desenho, esse raio-x clínico do caso, e aí a gente vai depois para a formulação do plano de intervenção. Então, pedi ao Gustavo que compartilhasse, porque sei que minha tela está ficando embaçada, vou resolver esse problema, o técnico só vem aqui na sexta, então vamos aumentar o meu upload. Então, para que fique visível para todos, o Gustavo vai compartilhar a tela. E fiquem, por favor, à vontade para fazerem as perguntas a qualquer momento. Toda e qualquer pergunta é muito bem-vinda. Bom, então, esse é o caso do Samuel. O Samuel ele é um menino de 7 anos de idade, que veio encaminhado pela escola. A escola solicitou uma avaliação específica e, principalmente, a intervenção nas questões relativas às dificuldades acadêmicas dele. Então, Gustavo, me ajuda, você tem como ampliar a sua tela, que mesmo com os meus óculos, fica um tiquinho difícil. Vocês estão vendo que esse é o dashboard, ou seja, é a primeira apresentação do caso do paciente. Se eu clicar lá na minha lista de pacientes e escolher o Samuel Brain, é a primeira coisa que vai carregar aqui para mim. Então, nós temos do lado esquerdo o nome com a identificação. Embaixo, vocês vão ver aqui que tem toda a questão relativa ao preenchimento. Então, de tudo que eu posso fazer, eu tenho 48% do caso do Samuel preenchido. Temos aqui os iconezinhos de cada funcionalidade do Brain, que eu vou mostrar para vocês. Tá ótimo, obrigado, Gustavo. E temos aqui também o perfil cognitivo, que é embasado naquele meu modelo da pirâmide cognitiva, onde nós temos na base dela a atenção, no meio dela a memória, no topo e nas arestas as funções executivas. Então, sabemos que em todos os casos, em maior ou menor grau, a tríade cognitiva, atenção, memória e funções executivas, estarão acometidas. Então, a gente separa para que seja mais didático, ou seja, para que eu bata o olho, pelo menos aqui, e entenda que 45% dos problemas cognitivos e funcionais do Samuel são devido ao comprometimento atencional. Depois nós temos no segundo nível funções executivas e no terceiro nível memória. E aqui também nós temos, logo abaixo, o grau de acometimento ou severidade por área. Então, aqui nós temos os outros construtos cognitivos e outros que se referem às questões de humor, ansiedade, atividade e participação, que estão mais comprometidas e vão aparecer aqui para mim. Para que serve isso? Para que eu tenha um raio-x fácil, rápido e objetivo do meu paciente. Então, para isso que serve o lado de cá, o lado esquerdo. Já no lado direito, vocês vão ver a análise Brain. A análise Brain, ela é composta por todo o processo de compilação de todas as informações que eu dou do meu caso. Desde a anamnese,
que é a ferramenta ouro, padrão para todos nós, não importa se somos TOs, psicólogos, fonos, professores, mas nós temos que ter o processo de construção do caso, o entendimento amplo, a partir do paciente, da família, da escola, como é o caso aqui, ou de quem for pertinente. E a partir desse momento, nós vamos então para o processo de construção desse caso. Então, eu vou mostrar para vocês essa construção e depois a gente volta aqui para ler juntos a análise do Brain. Então, como é que eu vou entrar no caso do Samuel? Vou clicar em editar. Clica para mim, por favor, Gustavo. E aqui nós temos a informação pessoal, que já está aqui, ou seja, para que vocês cadastrem qualquer paciente novo no Brain, vocês clicam aí, criar paciente, o que é obrigatório, ou seja, eu quero fazer um cadastro rápido do meu paciente, eu vou fazer a minha primeira sessão, sei lá, na sexta-feira, e eu quero destinar alguns questionários para que ele, ou para que o professor, ou para que a mãe já preencham para mim. Tô correndo, eu vou só colocar o nome dele, data de nascimento, e vou colocar aqui o telefone. Por quê? É através do telefone que eu vou enviar o WhatsApp com os links específicos para todos os instrumentos que ele ou qualquer pessoa de interesse do caso puder preencher. Feito isso, eu venho lá embaixo, desce para mim, Gustavo, só para mostrar, salvar paciente, salvar e fechar. Fechei o caso, ou então vou continuar construindo as informações para que o Brain possa ir compilando para mim tudo usando o modelo que está aqui no background, que é o modelo de formulação clínica e o de reabilitação neuropsicológica abrangente. Então, aqui, eu continuo preenchendo com as informações relevantes. Pode subir, por favor, Gustavo. E depois que eu fiz a informação pessoal, vou para a família, que eu também já preenchi. Eu aí em cima adiciono familiar, porque é um contato. É também através deste cadastro que eu vou mandar via WhatsApp outros questionários para que eles preencham para mim. Então, para isso que é importante aqui a questão do adicionar familiar, amigo, parente ou cuidador. Pode descer, por favor. Na aba, então, família, nós temos dinâmica e passado familiar. Vocês estão vendo aqui também que do lado direito tem o microfoninho. Então, o Brain trabalha com entrada de dados por voz, o que torna a vida nossa, né, assim, muito mais prática, muito mais funcional e muito mais ágil. Então, eu gravo e o sistema, ele vai depois preencher para mim, já colocando na linguagem formal. Eu tenho a possibilidade de editar, mudar, acrescentar, descartar, gravar de novo, ou então mesmo digitar. Depois eu valido e ele já preenche para mim. Bom, então vamos lá. Em relação à família, o Samuel, ele tem uma família suportiva, ele é o caçula de 3 irmãos e reside com os pais. Necessita de muita ajuda para realizar tarefas escolares, o que gera impacto significativo na dinâmica familiar. A mãe apresenta elevado estresse associado às dificuldades de regulação emocional do filho, baixa persistência nas tarefas, dificuldade de foco e distratibilidade. Há impacto importante na convivência com os irmãos, com ocorrência de discussões e brigas associadas à agitação motora. Sobre o contexto, a família oferece suporte. A escola demonstrou disponibilidade para dialogar com o profissional da reabilitação e atuar de forma integrada, realizando as adaptações necessárias para a melhora do rendimento escolar. Em relação ao ambiente, ele reside com os irmãos, pais. O ambiente é descrito como adaptado, suportivo, ele tem acesso a uma boa escola e disposição para a implementação de adaptações escolares por parte da instituição de ensino. Então, aqui eu tenho brevemente tudo que se refere à família, contexto e ambiente do meu paciente. Pode ir para o próximo, por favor, Gustavo. Temos a medicação, que eu posso acrescentar, ainda não acrescentei. Vamos só simular aqui, Gustavo, porque aí as pessoas acompanham. Vamos adicionar medicamento. Pode colocar aí para mim, Venvance. Isso. Dosagem 30 miligramas. Aí eu venho, tipo de medicamento. Aqui eu tenho também a classe. Pode clicar aí para mim. No tipo. Perdão. Aí. É porque Ou não então tá na aparece. classe. Não tá aparecendo. Eu tô clicando, Não tá tem as opções aparecendo? aqui.
Não, não, não É, aparece quando eu estou compartilhando a tela, mas eu tenho aqui antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, psicoestimulante. estabilizadores de humor e psicoestimulantes. Eu cliquei aqui em Ah, é por isso que não psicoestimulantes. aparece? Tá. É, não Então, está para aparecendo quando vocês, eu estou compartilhando a tela, é por isso. perdão, Aí, classe para de vocês, medicamento, isso, psicoestimulante. Isso. isso. E aí eu posso colocar o princípio ativo, prescrito por, data de início e fim do uso. Então, estou só colocando aqui de uma forma mais breve para que vocês entendam. Então, aqui a gente classifica não só o nome do remédio, mas principalmente também o tipo e a classe, porque nós sabemos que a farmacoterapia, conforme o modelo abrangente de reabilitação, é um fator importante tanto para prognóstico, tratamento, impacto cognitivo, e por isso que ele está aqui. É o que eu falo sempre. Todo botãozinho, toda a funcionalidade do Brain tem uma representação científica. Então, quanto mais informações vocês fornecerem, mais robusto é o caso. Pode salvar, então. Depois eu continuo, Gustavo, só para o pessoal Posso ver. fazer uma pergunta, Fabrício, ou deixa para o final? Pode fazer, Tatiane. Por favor. Volta um pouquinho na tela, assim, tem o início de uso, e aí qual Tem. que é a... Queria só comentar uma coisa, aí fim do uso, sempre aparece para mim a data do preenchimento. E assim, se o paciente está ainda em uso, eu vou deixar isso em branco, mas eu não consigo deixar. Sempre aparece a data, uma data, não consigo deixar da maneira que está aparecendo aqui. Talvez você possa deixar a data e aqui embaixo você escreva uso contínuo. Ah, tá bom. Entende? Ah, É, achei que fosse alguma coisa de configuração minha. Tá. é. Outra Entendeu, coisa, Tatiane? outra ideia também, por que que não tem como a gente escrever o tipo do medicamento? Porque que tem assim, tem ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo, e colocar um espaço ali para a gente incluir, entendeu? Porque tem aquelas classes ali de medicamentos, mas tem outros que seriam importantes que a gente colocasse, não tem como colocar, entendeu? Você fala de qual A classe, classificação está Glícia? curta. Anti-inflamatório, qualquer coisa que seja, Ah, analgésico, tá. Você está entendeu? falando o que sai direto de medicação controlada, né? É o que sai direto de Ah, tá. medicação controlada. Entendi, entendi. Ótimo, a gente acrescenta. Problema Inclusive, nenhum. teve um paciente que eu nem sabia nunca vi esse caso na minha vida, nesse tempo todo de Uhum. profissão, que teve um surto psiquiátrico, precisou ficar internado por conta de uma sobredose de antibiótico. Eu Então, ele nunca vi desenvolveu um isso. quadro de delírio 1. Isso se chama delírio 1. Nunca vi isso na minha vida, mas Isso, ficou uma é, semana amarrado por causa de antibiótico. isso. Não sei se pelo antibiótico. Algumas Foi, infecções, Glícia. não foi, ele ficou uma semana em investigação, fez tomografia, fez ressonância, eu vou perguntar aqui, vou pegar o celular para perguntar qual foi o antibiótico que ele usou, É, mas eu fiquei assustada. Então, assim, para a é, gente poder colocar, entendeu? Classificar. e isso chama, é um quadro psicótico orgânico, chama delírio 1. É muito comum em Sim, idoso isso. com infecção urinária. Então, Não, mas tem não um. foi, o motivo não foi a infecção, o motivo foi o antibiótico. Que Isso eu sei, interessante. isso é comum pra caramba, né? Sim. Qualquer infecção, ele acaba não só desenvolvendo, às vezes, um quadro Uhum. psicótico, como exacerbando Sim, qualquer problema neurológico que ele tenha. Se for Parkinson, exacerba o problema do Parkinson, se for demência, isso. exacerba a demência. Vou Sim. perguntar aqui e já informo para vocês. Não, interessante isso. Eu quero Sim, saber mas o aí nome poderia do colocar antibiótico. Sim. a classificação, entendeu? De outras classes. Porque aqui a gente só priorizou, num primeiro momento, as medicações controladas, as grandes classes, né? Usadas Sim. tanto pela neuro quanto pela psiquiatria. Mas aí a Aham. gente deixa amplo. Combinado? Ok, combinado. Obrigada, Glícia. E depois, quando você receber, você conta o nome do Eu antibiótico. vou Eu perguntar agora nunca vi. aqui. Delírio 1 por uso de antibiótico, nunca vi. Mas tá ótimo. Beleza. Muito obrigada, meninas. Então, vamos para o próximo, Gustavo, por favor. Sobre as informações clínicas. Aí vem a anamnese, que também a gente tem entrada por voz, o diagnóstico, e nós podemos também devemos, aliás, isso, buscar CID, e a gente escreve aí
transtorno de déficit de atenção. O dele é variante combinada. Eu não sei se vai aparecer para eu ver, que você está compartilhando tela, sabe? Aí, ó, combinada. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apresentação combinada. Coloco, seleciono e já vem aqui a codificação da CID-11. E continuo preenchendo. Então, é um menino que tem uma condição psiquiátrica. E aqui embaixo tem outras informações que são relevantes para o caso. Rotina, que também vocês devem preencher. Hábitos e exposições, cafeína, tabaco, álcool e outras drogas. Quadros de sintomas físicos agudos, então o idoso que tem algum quadro de vertigem, alguma enxaqueca, cefaleia, que também tem alteração cognitiva, tudo isso que for interessante precisa de estar aqui. Vamos salvar e continuar para prosseguir. Chegamos nos exames. Então, aqui eu anexo exames de imagem que sejam pertinentes ao caso, ressonância, tomografia, PET scan. Muitas pessoas perguntam sempre, aqui eu posso também colocar avaliação neuropsicológica, outros exames que sejam de interesse para o caso do paciente. Então, anexo, coloco a data do exame e observações que sejam pertinentes. Próximo, Gustavo. Aí nós estamos, então, vida e trabalho, então, status do emprego, qual atividade o paciente mais gosta. Então, aqui eu estou falando do repertório ocupacional, atividade de lazer, enfim, o que for relevante, né? Pode descer. E aqui eu tenho o relato do desempenho de atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais. Aqui não é ainda nenhum teste, eu estou só entrando com informações. Também posso usar o microfone, como todas as outras abas que eu mostrei para vocês. Próximo, por favor, Gustavo. Desenvolvimento e escola, que eu entro com as informações específicas também por voz, e é importante que a gente coloque também para maior compreensão do caso, pode ir. E o inventário cognitivo, que eu falei logo no início, que é a avaliação específica que eu desenvolvi para estar aqui no Brain. Então, ela avalia a relação entre cognição e funcionalidade, considerando os diferentes construtos cognitivos. Como eu coloquei lá a data de nascimento, por isso a importância da data de nascimento, ele carregou para mim o inventário de queixas cognitivas crianças e adolescentes, mas tem também adulto e idoso. E eu tenho aí embaixo um questionário geral, que é independente da faixa etária. Então, assim, eu estou atendendo um paciente, eu estou com pressa, e não consigo preencher o longo agora, mas eu preciso ter uma ideia. Eu vou usar o geral, que traz informações mais globais de todos os domínios cognitivos com a interface funcional, mas não específico por faixa etária. Mas a mãe desse menino preencheu o questionário. Agora vamos mostrar, por favor, Gustavo. Então aqui, ó, em cima, eu tenho... Volta lá para mim só um pouquinho. Aqui. Então, vocês estão vendo aí. Atenção e concentração, ele apresentou score 8, significa queixas moderadas em relação a esse construto. Memória, 6, queixas moderadas. Funções executivas, 19, queixas leves. Linguagem e aprendizagem, 3, queixas leves. Praxia e visoespacial, e assim sucessivamente. E aqui embaixo, eu tenho uma interpretação dos resultados. Os resultados, então, do inventário cognitivo indicam comprometimento cognitivo global leve, com maiores dificuldades nas áreas de atenção e memória, com intensidade moderada, além de alterações leves em funções executivas, linguagem, praxia e humor. O perfil é compatível com impacto funcional cognitivo associado ao TDAH. Muito bem. Então, já fiz, e a gente tem toda a apresentação do questionário por pergunta e resposta. Então, eu vejo todas as perguntas e vejo a resposta. Fiz o inventário cognitivo. Próximo, vamos seguir aqui no processo de construção do Brain. É importante o Corset, que está aqui. O Corset que eu apliquei para ele foi o Corset juvenil de TDAH. Lembrando que
nós podemos criar corsetes e podemos personalizá-los conforme a demanda do paciente. Então, por exemplo, hoje mais cedo, eu estava finalizando o caso de uma paciente e eu tive que entregar um laudo para que ela submetesse para fins jurídicos num pedido de aposentadoria por invalidez. Então, eu preenchi o corsete, eu juntei o corsete de trauma craniano, de dor generalizada, porque ela apresenta um quadro de fibromialgia, e eu tive que colocar questões específicas, porque ela apresenta uma complicação pós-acidente de atropelamento de uma fratura em fêmur direito. Então, eu tive que colocar... tá bom, Thiago, já vou ler aqui. Vi que você mandou aqui no nosso chat. Então, eu tive que acrescentar as questões de estrutura de membro inferior direito. Ela tem um comprometimento visual, e que é importante para o caso, porque ela é técnica de segurança do trabalho. Então, eu fui criando, através dos corsetes que já são estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, personalizei, acrescentando esses códigos específicos, e quando eu coloco lá criar corsete, ele unifica tudo num único corsete para esta paciente. Então, este corsete foi base para o laudo que vai ser anexado ao caso pericial para a entrada do pedido de aposentadoria. Então, estou trazendo aqui para que a gente vá discutindo e deixando aqui registrado, porque a possibilidade de aplicabilidade dessa ferramenta, ela é infinita. Então, outras perguntas que eu já recebi. O Brain é para que faixa etária? O Brain não é para nenhuma faixa etária, ele é o seu suporte enquanto profissional da reabilitação. Ele é o seu copiloto. É você quem comanda o avião, mas você precisa de um copiloto. É ele. Criança, adolescente, adulto, idoso. Eu preciso de um relatório para fins periciais, um relatório específico. Estou criando um plano de reabilitação de uma criança. É o Brain trabalhando com vocês e para vocês. Então, por favor, Gustavo, você mostra para mim o resultado do corset do Samuel? Isso. E aí, depois que vocês preencheram o corset, ele entrega para vocês o resultado por grau de impacto. Então, lá na minha avaliação, os itens não estão nessa ordem, mas eles aparecem aqui para vocês, para que vocês entendam qual é ou quais são os itens de maior gravidade, de maior comprometimento, porque aqui, de novo, vocês estão usando o copiloto, que é o Brain, para orientar vocês nessa construção do plano de intervenção para esse paciente. E lá em cima ele traz as referências, a legenda, para que vocês compreendam. Então, na função do sono, atenção e funções executivas, lembrando que funções cognitivas de nível superior é a forma como a CIF denomina funções executivas, ele apresenta um problema grave, ou seja, um problema que está presente em quase o tempo todo, de 50% a 90% do tempo. Está aqui em cima, a legenda conta para vocês. Pode descendo, por favor, Gustavo. Então, aqui nós temos as outras codificações das funções do corpo. Ambiente em participação, vejam bem, o impacto também gravíssimo em concentrar atenção, levar a cabo tarefas múltiplas, lidar com estresse e exigências psicológicas. Pode ir descendo, por favor, Gustavo. E assim sucessivamente, ler, tomar decisões, concentrar. Então, aqui vocês têm a tradução funcional do impacto do comprometimento dessa criança, de múltiplas instâncias. Não estou falando aqui só da cognição. Cognição, ambiente, humor, ansiedade, está tudo aqui codificado. Então, fizemos o inventário cognitivo, fizemos o corset, passa para o próximo, por favor, Gustavo. Na sequência, nós temos os questionários adicionais. Aí, Fabrício, desculpa te interromper, só um minutinho. Vou mostrar isso aqui também, pessoal. Essa tela agora, como vocês podem ver, a gente consegue fazer um filtro também de acordo com a escala. Então, Perfeito. Quando você tem um corset que é muito longo e você quer ver só os itens do corset que estão com problema moderado, por exemplo, você pode clicar aqui e falar assim, eu quero ver só o que é moderado, grave ou completo. Que aí o sistema Perfeito. vai filtrar para você, você vai ter aqui só os itens que tiveram um problema mais grave. Perfeito, Gustavo. Obrigada. Bem mais prático. E aí, nós seguimos para os questionários adicionais. Posso só
fazer uma A pergunta? Beth, pode, Beth, por favor. Quando você mostrou o corset, ele tem lá em cima uma faixa com as indicações. Como é que ela aparece, essa... Qual faixa com as indicações? Me Aqui, explica. essa linha que tem... isso, aí, onde está o cursor. Como ler a escala de qualificadores da CIF? Isso. Essa é a legenda para você interpretar os resultados. Então, mas aonde que ela aparece? Eu já preenchi o corset dele. Aparece aqui, quer ver? Gustavo, faz um outro corset para mim, para a gente mostrar para a Beth, por favor. Eu vou voltar aqui para você, DBR. Se você clicar nesse ícone aqui, ó, de ver resultados, tá vendo o corset já respondido? Se você clicar em ver resultados... Sim. Então, aí que você... eu fiz isso hoje, foi a primeira vez que eu apliquei. Certo. E ele tá assim, e ele aparece só a legenda do corset. Essa barra não aparece quando eu clico no ver resultados. Lá naquele gráficozinho? Quer ver? Eu vou voltar. Carrega a página, Beth. Então, eu carreguei. Por exemplo, tá igualzinho a essa aqui, né? No caso, o meu é o depressão breve. Você preencheu todos os itens? Todos os itens. E aí eu vou lá, verificar resultados. Ele aparece só assim, então ele vem, função do corpo, atividade de participação na sequência, assim, aparece esses grifos coloridos, mas essa barra não aparece. Não aparece? Não. A gente conversa com você compartilha a tela, e aí a gente vê. Pode ser? Eu acho que é melhor, a gente consegue te ajudar mais. Pode ser. Pode? Pode. Tá. Pode esperar que a gente te chama rapidinho, tá, Beth? Tá bom. A gente já olha isso com você. Tá ótimo. Então, preenchidos os corsets, vamos para os questionários adicionais. Muito bem. Gustavo trabalhou super, sempre trabalha. Mas em especial essa semana, para subir o Snap 4, que já está aqui disponível. É o questionário novo, que entrou da semana passada para esta, tá bom? Gustavo, como tem muitas pessoas que não estavam aqui com a gente, desce só para eu mostrar a biblioteca de instrumentos que hoje a gente tem no Brain. Então, cliquei em questionários adicionais. Eu tenho hoje 25, eu tenho 5 questionários de humor e ansiedade, 4 de rastreio cognitivo. Se vocês forem clicando, carrega por categoria, né? 7 questionários funcionais, 2 de atividade de vida diária, 2 de estadiamento de demência e outros 5. Certo? Certo. Fabrícia? Oi, Glícia. Deixa eu só falar aqui, Sim. porque eu acho que você não leu. Foi levofloxacino. Esse remédio desencadeou um quadro psiquiátrico. Então, eu gostaria de ter colocado, entendeu? Que Perfeito. foi um uso de um antibiótico, que era para tomar 750 miligramas, ele tomou, que é a dose máxima, ele tomou 2 doses, e ele desencadeou um problema psiquiátrico, e ficou internado, amarrado. Sendo que o paciente, ele cozinhava, ele fazia tudo. Aí depois voltou normal. Depois dessa uma semana voltou normal. Foi assim, ele é extremamente tóxico. Então eu gostaria de ter colocado isso, entendeu? Incluído o uso de antibiótico, tal, e que desencadeou o quadro psiquiátrico. Entendeu? Perfeito. Por isso que eu falei para tentar deixar aberto ali. Não, faremos assim. Com certeza, Pronto. Glícia. Muito obrigada. E é bom saber que é um antibiótico extremamente comum, né? É muito comum. É principalmente para quadro de sinusite. Pois né, é, assim. ele tomou a dose máxima, só que por conta da demência ele esqueceu e tomou de novo. Então ele tomou 2 vezes a dose máxima e ele desencadeou o quadro psiquiátrico. Entendi. Formação clínica muito importante, Glícia, obrigada. É a médica mesmo que me falou isso aí agora. Beijo. Perfeito. Vamos lá. E aí, então, aqui embaixo vocês selecionam, né? Então, dá uma passadinha só aqui, Gustavo. Isso. Temos o SNAP, o critério Brasil, eu deixo
porque vocês já me conhecem, assim, eu acho que o excelente clínico, o excelente pesquisador e vice-versa, o Critério Brasil eu deixo para quem quiser fazer pesquisa e quiser categorizar a nível socioeconômico do paciente, é importante. Então, já está aqui o Critério Brasil para quem quiser usar. A gente tem a escala de TDAH, a gente tem o questionário de crenças pessoais, gestão do tempo, pode descer, Gustavo. Questionário de ansiedade, de depressão, GDS, escala de equilíbrio de Berg, a gente tem o Addenbrook, a BIS-11, CATES, Pfeffer, CDR, com a calculadora, escala de modo de enfrentamento de problema, a RUCOL, o questionário de gestão de tempo, o QDE, que foi o questionário que eu trabalhei no meu doutorado, com permissão da doutora Bárbara Wilson, com a tradução e adaptação para o Brasil, é exclusiva aqui do Brain. Então, a gente tem uma ampla gama de instrumentos que nós podemos usar e que vão, com seus resultados, agregar essa maior robustez ao caso do nosso paciente. Mas voltando, então, para o caso do Samuel, a mãe preencheu o SNAP 4, e aí o SNAP 4, então, me trouxe, vocês estão vendo a tagzinha aí do lado, atenção alta, porque os resultados indicam sintomas graves de desatenção e hiperatividade / impulsividade, compatíveis com importante impacto funcional associado ao TDAH já diagnosticado. Também há presença de sintomas opositores em intensidade moderada, sugerindo dificuldades comportamentais adicionais, no contexto escolar e social. E eu consigo também, além disso, ver as respostas. Quando eu coloco, a gente consegue, se você clicar aí no lapisinho, aparecem as respostas. Isso, essa aí, porque a mãe já... Isso, perfeito. Então, a gente tem aqui uma por uma, e quando eu comparo pré e pós, eu consigo fazer o gráfico por barra, comparando os scores específicos. Para todas as avaliações que nós temos no Brain, a gente faz pré e pós. Porque enquanto um copiloto da reabilitação, eu preciso de comprovar a eficácia da minha intervenção. Então, eu preciso de ter dado objetivo, inclusive a gente faz com a compilação visual, para ficar, inclusive, muito mais fácil para o paciente, devolutivo para o profissional, enfim. Então, tá aqui tudo. Vamos prosseguir, então. Perfeito. Aí, agora, para quem não conhece, no final da edição do paciente, fica o prontuário. Então, o Brain também oferece o prontuário com arquivamento eletrônico de documentos. Eu escrevo aí alguma coisa da minha evolução. Eu tenho até 24 horas para editar, depois o sistema bloqueia conforme as regras, né, que nós já temos estabelecidas para o prontuário eletrônico. Também eu consigo adicionar qualquer documento que seja de relevância. Então, depois de escrever e salvar, vem anexar documento. Eu quero colocar o quê? Um quadro de rotina que eu construí com esse paciente, uma redação que ele escreveu. Então, eu deixo isso tudo aqui armazenado no Brain. Feito isso, a gente vai agora lá para o plano de intervenção. Então, vejam só. Esse é um paciente com todas as entradas que eu tenho. O Brain o classifica enquanto um nível de risco moderado. Ou seja, eu tenho um paciente do sexo masculino com diagnóstico de TDAH, apresentando prejuízos predominantes em atenção e funções executivas, com impacto secundário em memória, lógico, organização, controle inibitório e desempenho acadêmico funcional. Há sinais leves de sintomas emocionais ansiosos e depressivos, sem indicação atual de risco suicida ou quadro neurológico agudo. O padrão sugere cascata cognitiva típica do TDAH, em que déficits atencionais comprometem codificação mnésica e autorregulação executiva. Então, aqui eu tenho um breve resumo. Tenho as ações urgentes, os fatores de risco, embaixo, fatores de proteção e as recomendações para o paciente. Agora, feito tudo isso, nós vamos para o plano de intervenção. Vamos lá, por favor. Então, fica embaixo dessa apresentação do dashboard do paciente, eu venho acessar plano de reabilitação e eu vou adicionando as queixas, que eu já fiz. Então, esse paciente, sua mãe, a escola, ele próprio,
me relataram 4 grandes grupos de queixas. Primeira, a dificuldade de atenção e conclusão na realização das tarefas escolares, dificuldade de regulação emocional e adaptação a mudanças, dificuldades na higiene do sono e desorganização da rotina, e dificuldade em reter o conteúdo lido e lembrar na hora da prova. Então, entrei com as queixas, que é a primeira etapa da formulação do meu plano de intervenção. Feito isto, vou para as metas, que o Brain também me ajuda a estabelecer, por intermédio do mecanismo de formulação clínica, do modelo de reabilitação, considerando as etapas da meta STAR, né? Meta específica, temporalmente definida, atingível, né? Assim, e considerando tudo isso, o sistema me sugere as metas, eu edito, adequo, não concordo, escrevo, faço o que for pertinente, mas enfim, já passei por esta etapa. E para a primeira queixa, dificuldade de atenção e conclusão de tarefas escolares, eu estabeleci como meta melhorar a atenção e conclusão de atividades escolares. Feito isso, eu clico aqui do lado, no plano de reabilitação, aonde eu terei na barra de cima os domínios cognitivos alvo, e é aqui que eu acho muito importante, assim, e que o sistema carrega toda a beleza clínica, porque é o que eu sempre digo, e quem já me conhece de longa data, tem muita gente aqui que já me conhece, entende que a principal questão, né, assim, da reabilitação, ou as principais, sou eu responder quem é esse paciente, o que ele apresenta, o porquê ele apresenta isso, o como que eu vou fazer para que ele volte a desempenhar as atividades que são importantes para ele, ou minimamente próximo disso, quando e como. Então, aqui em cima, nos domínios cognitivos-alvo, passa, por favor, o cursor devagar, Gustavo. Eu tenho todos os domínios cognitivos que são alvo do plano de reabilitação. Por quê? Então, por que eu tenho que pensar especificamente em atenção sustentada do construto atenção? Porque o objetivo exige manutenção do foco até a conclusão de tarefas escolares. Samuel apresentou prejuízo importante em funções atencionais, conforme está lá na CIF-LB 140, dificuldade moderada de persistência na tarefa e rápida perda de engajamento em atividades não preferidas, com necessidade frequente de redirecionamento externo. Por isso que a atenção sustentada faz parte do plano, bem como os outros. Então, cada um, vocês vão conseguir entender o mecanismo por trás de toda a proposição das técnicas e estratégias. Então, em relação a essa meta específica, pode descer um pouquinho, Gustavo. Foram recomendadas essas técnicas e estratégias. Então, primeiro, psicoeducação sobre atenção, TDAH e organização escolar, treino funcional da atenção em atividades escolares curtas, identificação do tempo ideal da atenção por estudo, organização ambiental e controle de distratores, uso de checklist visual de tarefas escolares, rotina estruturada de execução de tarefas, treino simplificado de gerenciamento de metas voltado para a questão infantil, divisão das atividades escolares em blocos curtos e estratégias breves de autorregulação diante das tarefas. Não sei o que é isso. Para cada uma delas, eu tenho a setinha ao lado, pode escolher qualquer uma, Gustavo. Eu tenho a descrição, como eu vou aplicar esta meta, como eu vou progredir na dificuldade, ou seja, fazer a progressão hierárquica, porque, de novo, treino cognitivo não é reabilitação, então eu tenho que trabalhar sempre com a abordagem da generalização aplicada no contexto do paciente, mas como que eu vou trabalhando isso de uma forma objetiva, né? Como eu já falei para vocês N vezes, nós temos que, para o gráfico flow de desempenho de qualquer tarefa, eu tenho a relação direta da complexidade da tarefa com a capacidade do indivíduo. Eu, profissional da reabilitação, eu tenho que dosar essas variáveis. Porque se a tarefa for fácil demais e o paciente tiver uma boa capacidade, eu vou gerar o desengajamento, a desmotivação. Se a tarefa for difícil demais e o paciente não tiver a capacidade de executá-la, o repertório para isso, eu vou ter frustração. Então, eu preciso de dosar isso muito bem. E tudo isso já vem embarcado aqui no Brain, para que vocês entendam o que, como, quando e por que fazer.
Isso existe para todas as estratégias descritas. E ao final, desce para mim, por favor, Gustavo. Eu tenho ainda embaixo um plano de sessão. Para alcançar esta meta específica, qual que é a previsão? Então, vamos lá. Para estabelecer a rotina e a psicoeducação, mais ou menos 4 sessões. Vão ser 4 sessões, Fabrícia? Não, definitivamente. Pode variar para menos, para mais. Aqui inclui a minha ida à escola. Como que a gente consegue trabalhar isso na demanda da casa, do meu atendimento domiciliar? Enfim, traz 4 sessões como uma referência para vocês. Porque a gente sempre escuta, eu vou demorar quantas sessões para mais ou menos entender isso? Então, aqui a estimativa, ela é embasada na ciência. Então, o que a partir do meu processo de busca científica, de todo o repertório que tem aqui dentro, a maquinaria, o cérebro da reabilitação que está aqui dentro, me traz de atualização em relação à estimativa de sessão pela complexidade do caso, alcance da tarefa. Eu tenho aqui como apenas uma referência. Isso aqui é o que vai ser feito? Jamais. Mas é para que vocês tenham em mente uma progressão temporal. Então, eu tenho o plano de sessões, o que trabalhar em cada sessão e como alcançar isso com o objetivo maior que está aqui embaixo, generalização do ganho para a escola e a redução do suporte ambiental. Lá no início, a mãe relata um estresse significativo, a necessidade o tempo inteiro de ficar organizando o menino para que ele volte para a tarefa escolar. Então, o meu objetivo é que ele ganhe, não só na escola, mas também em casa, ao realizar as tarefas com autonomia e com mínimo de supervisão, que significa que se ele demanda menos prompt externo, ele está melhorando a capacidade interna de autorregulação e de persistência e consistência na tarefa. Esse é o melhor desfecho terapêutico. Então, é por isso que isso está aqui. E embaixo de toda meta, pode descer, por favor, Gustavo, a gente ainda tem a fundamentação científica. Então, o porquê que eu estou fazendo isso? Então, de uma forma geral, considerando o caso do Samuel, eu tenho que as estratégias foram selecionadas considerando que Samuel apresenta TDAH com prejuízo importante em atenção sustentada, seletiva, controle inibitório e planejamento, além da hiperatividade psicomotora e dificuldade escolar significativa em leitura, escrita e matemática. Como o objetivo envolve permanência e conclusão de tarefas acadêmicas, o plano prioriza inicialmente a base do funcionamento cognitivo, atenção, por meio do treino funcional contextualizado em tarefas escolares reais, associado ao controle ambiental e segmentação das demandas. A divisão das tarefas em etapas curtas e uso de checklists visuais compensam fragilidades executivas de planejamento e gerenciamento de metas. O treino metacognitivo simplificado busca aumentar o monitoramento e o autocontrole, enquanto as estratégias de autorregulação emocional reduzem o abandono da tarefa por frustração. A memória operacional, relativamente preservada, é utilizada como suporte para aprendizagem de rotinas e automatização de sequências comportamentais. Então, aqui eu tenho a resposta para todas as questões-chave da elaboração do plano da intervenção. Embaixo ainda tem notas e precauções clínicas. Volta lá na próxima meta, por favor, Gustavo, para a gente passar mais rápido. Eu acho que já deu para todo mundo entender esse raio-x. Então, nós temos a dificuldade de regulação emocional, dificuldades na higiene do sono e desorganização da rotina. Para todas que vocês clicarem o plano de intervenção, vocês vão ter esse output, essa apresentação. Os domínios-alvo, ou seja, o que está comprometido no funcionamento cognitivo desse paciente que ele não consegue desempenhar essa tarefa. Quais são as técnicas e estratégias específicas que eu vou empregar e como empregar, considerando sempre aquele raciocínio mais amplo. Ao final, desce, por favor, Gustavo, a gente tem ainda o progresso das metas. Então, eu tenho a medida aqui antes, durante e depois da reabilitação, por exemplo. Então, aqui é um progresso subjetivo. Eu posso pedir à professora, no caso foi a mãe do menino, que vá me dando a percepção dela de desempenho em relação a essas tarefas funcionais específicas numa escala de 0 a 10. Vou cruzar isso com todos os dados objetivos que eu tenho do Brain. Questionários, CIF, SNAP, faço isso com o professor, faço isso com pais, com qualquer pessoa que seja relevante. E ao final ainda, nós temos a geração de um PDF com
todo o laudo do paciente, considerando técnicas, estratégias, planos de intervenção, objetivos, comparação pré e pós. Então, esta aqui, de uma forma mais geral, é o processo de criação, essa formulação, né, assim, da queixa à intervenção. E eu trouxe hoje um caso infantil para que vocês entendam e fica registrado, né, fica gravado lá no nosso canal no YouTube, para que as pessoas consigam entender também a aplicação do Brain e a construção, com toda a especificidade de uma criança, da avaliação à intervenção. Era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. E gostaria de saber se vocês têm dúvidas, perguntas, que não seja sobre o caso, que seja como o sistema, como a Glícia, a Beth, a Tatiana trouxeram. Tem algo que a gente possa contribuir aqui hoje para vocês nesse sentido? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que não. Glícia já repassou do levofloxacino. Letícia, que bom que você gostou dos questionários. E lembrando que a gente atribui os questionários, a gente manda por WhatsApp, né? Assim, se vocês colocarem qualquer questionário, se vocês colocarem lá a aplicação, pode ser responder agora ou atribuir como tarefa. Se tiver só o telefone do paciente, você seleciona, vai para o paciente. Se tiver familiares, você seleciona embaixo no botãozinho. Quero mandar para a mãe, que é a Maria, para o pai, que é o Antônio. E a partir do momento que eles preencherem, esses dados entram direto no Brain, a gente revisa, valida e já vem todo o processo de interpretação dos scores e o somatório desse dado novo lá na análise Brain. Alguma dúvida específica, pessoal? Não? Ótimo. Então, nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Beth, a gente vai te chamar para ver o que está acontecendo para resolver, tá? Pode esperar. Na semana que vem, nos vemos novamente. Quem quiser submeter os seus casos ao Brain, quiser que a gente compartilhe, construa juntos, fiquem à vontade para fazê-lo. Pode mandar para o nosso WhatsApp direto, pode mandar pela rede social. A gente faz um processo de recebimento desses casos para que a gente vá apresentando, porque o objetivo aqui é orientar vocês e realmente, né, assim, mostrar a aplicabilidade do sistema, tirando as dúvidas que sejam pertinentes. Qualquer caso que vocês quiserem compartilhar conosco é muito bem-vindo e eu fico muito feliz de trabalhar com vocês. Tá bem? Ô, Fabrícia, eu tenho ainda Tatiana. assim, bastante dificuldade com o Core 7. Se em algum momento você puder falar um pouco mais, assim, eu não voltei para a webinar que fala mais especificamente, eu sei que acho que teve alguma, né? Mas para mim ainda é uma super novidade, assim, para mim Ótimo, é mais Tatiana. difícil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar combinado que semana que vem a gente vai discutir sobre os corsets? Ah, legal. Vamos fazer assim, deixa um paciente seu engatilhado, porque aí você compartilha a tela e eu vou preenchendo junto com você. Eu acho que fica mais produtivo, é um feedback já aplicado para a sua prática e é um resultado que vai te ajudar aí na sua condição clínica, pode ser? Pode ser. Ótimo. Tá bom. Combinado, então. Então, semana que vem a gente vai fazer o Corset junto com a Tatiane. Terão mais atualizações, muito mais atualizações que vão subir nessa próxima semana. Então, a gente vai deixar um tempinho para elas, porque elas são muito legais, já dando spoiler. Mas fala, Beth. O Corset é sempre a gente que preenche, mas a gente pode fazer com o paciente? Não. Pode também. Ah, tá. Ele pode ser feito com o paciente, com o familiar. Pode ser feito observacional. Pode ser assim, apliquei o Minimental e para preencher lá funções da orientação, eu, profissional, vou aplicar conforme o score no Minimental. Então, eu mesma qualifico. Tá. Entendeu? Certo. Combinado? Então, deixa o caso separado, Tatiane, que a gente vai fazer juntas, tá? Mais alguma pergunta, gente? Beijo, gente. Eu vou ter que ir, viu?
Tchau, Beijo, tchau. Glícia. Obrigada mais uma vez, viu? Nada, obrigada também. Beijo, Obrigada até a semana todos que vem. vocês. Até semana que vem, então, pessoal. Nos vemos e estamos às ordens sempre via os nossos canais de comunicação, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, pessoal, e Combinado. boa semana para Beijo, vocês. Obrigado. Até. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Até. gente.